Olá, nós estaremos falando um pouquinho a respeito da contabilidade de custo, a evolução também dessa importante disciplina, e que ela teve uma evolução a partir da época mercantilista, do século XVIII, depois ela teve uma aprimoração e a evolução dentro da época industrial, da Revolução Industrial, e atualmente nós estamos vivendo os efeitos da globalização, os produtos sendo oferecidos no mundo plano, produtos da Ásia, dentro dos Estados Unidos, dentro da América Central, dentro da Europa, e muitas das vezes a um preço muito mais competitivo, relativo também à forte gestão de custo, para uma definição muito mais correta da formação do preço de venda. Um dos modelos precursores da contabilidade de custo, baseado em lei, é o custeio por absorção, que é um custeio, ele procura estar estruturado para dar uma certa garantia, principalmente na elaboração dos demonstrativos contábeis, para inibir qualquer tipo de favoritismo ou alguma espontaneidade muito forte no sentido de valorizar um determinado bem acima do seu real valor de mercado. O que dita o valor de um bem é a lei da oferta e da procura. Enquanto tiver consumidor pagando um valor acima das nossas expectativas, a produção de um determinado produto, se realiza um lucro. O lucro seria a diferença entre o valor pago pelo mercado e o que se gastou para produzir um determinado produto até a sua concepção final. O modelo do custeio por absorção, ele está fundamentado de acordo com a Lei 6.404/76. Depois nós temos o custeio variável, que é um custeio mais gerencial, voltado para dentro da fábrica, de acordo com a sua realidade, onde consegue se medir, por exemplo, o break-even, ponto de equilíbrio, margem de contribuição, volume que tem que se produzir. Então é um custeio um pouco mais moderno, custeio variável, mas não é aceito pela legislação. Um outro modelo seria o custeio EBC, que é um custeio baseado em atividade. Esse custeio EBC ele é muito forte para reestruturação. Quando uma empresa quer fazer uma reestruturação muito forte, de identificar as atividades que agregam valor e as atividades que não agregam valor. As atividades que agregam valor são aquelas que têm ligação com o produto e essas devem ser potencializadas. E as atividades que não agregam valor são aquelas que não têm forte ligação com o produto, ela deve ser monitorada e até mesmo eliminada. Tem outro modelo, que é o modelo alemão, RKW, de que ele procura levar além das despesas para uma análise de formação do preço de venda também o resultado financeiro. Então nós temos esses 4 modelos que nós estaremos abordando, mas agora nós vamos falar mais do modelo modelo de custeio por absorção. Bom, o custeio por absorção ele está estritamente ligado à contabilidade financeira, que é regida por lei, onde procura-se valorizar os estoques para uma tomada de decisão e apurar também o lucro bruto de um determinado produto. O lucro bruto seria a venda, menos todos os custos e todos os esforços expendidos para a elaboração daquele determinado produto. Então, para a formação do custo de um determinado produto, é agregado somente a matéria-prima, material complementar, mão de obra direta, os respectivos custos fixos, ou chamados overheads. E daí se elabora, então, quanto que se gastou para elaborar um determinado produto. As despesas que não têm ligação com o produto não fazem parte do custeamento do produto. O custeio por absorção, ele está ligado também, ele está respaldado pelos princípios contábeis, os fatores norteadores da contabilidade. E os principais princípios ligados ao custeio por absorção é a realização da receita, confrontação das despesas com a receita, custo histórico, consistência, prudência e também relevância. Esses são os princípios contábeis correlacionados à metodologia de custeio por absorção. Realização da receita. O que seria realização da receita? A contabilidade se protege no seguinte sentido: a realização da receita ela somente acontece quando ocorre a transferência de posse
de A para B, daquele que produz para aquele que compra. Então, a contabilidade, dentro desse princípio, ela não permite reconhecer a realização da receita ou lucro enquanto o produto estiver em posse de quem produziu. A receita só é reconhecida quando ocorre a transferência de posse. Então, nisso se protege muito a contabilidade de não acontecer, por exemplo, de uma empresa que produz um determinado produto e ela tem um custeamento desse produto no valor de 10. Ela imagina que o mercado vai pagar 15 e a intenção dessa empresa seria já reconhecer o valor de 15, mas a lei inibe esse reconhecimento e fica reconhecido dentro da contabilidade ao valor de 10. O 15 só acontece quando se emite uma nota fiscal ou quando alguém compra esse produto. Então, é um princípio que tende a proteger os demonstrativos contábeis e não superestimar e colocar valor acima da realidade do mercado. Um outro princípio é a confrontação das despesas com as receitas. O que seria esse princípio da confrontação das receitas com as despesas? As despesas elas são reconhecidas quando existe uma receita atrelada a ela. O que nós poderíamos pensar? Por exemplo, se você elabora um determinado produto, esse produto ele fica no ativo, ele fica no estoque, e ele só é despesado, levado ao CPV, que é o custo do produto vendido, no momento da venda. Então a empresa vai e produz, por exemplo, um determinado produto. Essa despesa, que denominou-se chamar custo, ela fica ativada, ela fica no grupo do estoque de produto acabado. E ela somente se torna despesa no momento da venda. Então, se você vende um produto por 10, que te custou 8, esses 8 fica ativado e ele só vai ter o lucro, a confrontação da receita com a despesa no momento da venda. Caso contrário, esse item ele fica estocado dentro da empresa, no grupo do ativo, até a realização da receita com a despesa. As outras despesas, que são as despesas administrativas e comerciais, elas já são realizadas ao regime de competência, ela não tem ligação com o produto. São despesas que ocorrem dentro da empresa por efeito de uma gestão administrativa, uma gestão comercial. Ela não tem, por exemplo, o salário de um controller, o salário do diretor comercial. O controle do diretor comercial ele não anda na fábrica, ele não está dentro do barracão onde acontece a produção do produto. Eles são áreas de suporte, então eles não têm ligação diretamente com o produto e por isso eles são considerados despesa, eles não são um bem ativado, eles não fazem parte da concepção da formação do custo do produto. O que faz parte da concepção do custo do produto, ele deve ser ativado e deve ser confrontado somente no momento da venda. Um outro princípio contábil que protege muito a contabilidade de custo é o custo histórico como base de valor. O que preza esse custo histórico como base de valor? Deve ser ativado o valor lançado dentro da contabilidade, dentro do ativo, esse bem ativado, ao custo da sua elaboração. Por exemplo, se uma empresa gasta R$10 para produzir um determinado produto e esses R$10 têm ligação com matéria-prima, com material complementar, mão de obra direta e custos fixos, esses R$10 ele permanece registrado nesses custos históricos até o momento da venda desse produto. Então não se pode alterar esses R$10 e ficar alterando o balanço patrimonial para 10, 12, até mesmo de acordo com a inflação. Esse valor ele é registrado ao seu custo histórico. Então não se mexe nos valores contabilizados dentro do produto acabado, dentro daquilo que está registrado dentro da contabilidade. Esses valores são inalterados. Se contabiliza ali apenas o valor gasto para a elaboração daquele produto. Não se agrega mais nenhum valor, em hipótese alguma, qualquer tipo de lucro a ser reconhecido futuramente. Outro princípio contábil é o princípio da consistência. O que se diz essa consistência?
Nós sabemos o seguinte, de que a matéria-prima é alocada diretamente ao produto, o material complementar é alocado diretamente ao produto, a mão de obra direta é alocada diretamente ao produto. Porém, os gastos gerais de fabricação, que são o GGF, que são os custos fixos, eles são alocados ao produto e é permitido por lei de ser alocado ao produto por bases de rateio. Essas bases de rateio dependem da empresa e também da sua característica. Tem empresa que adota com base de rateio a mão de obra direta, que são empresas que não são muito automatizadas e de que se gasta muito com a mão de obra. A mão de obra direta é muito representativa. Então, se faz a alocação dos custos fixos aos produtos proporcionalmente à mão de obra utilizada para a elaboração e confecção de cada produto, ou seja, o produto que descarregou uma maior mão de obra direta proporcionalmente leva os custos para esse produto em decorrência desse maior volume de mão de obra direta. O produto que teve pouca mão de obra direta leva um menor volume por base de rateio proporcionalmente. Também esse rateio pode ser feito com base nos materiais diretos, ele pode ser feito com base em horas de depreciação, empresas automatizadas. Então, o que diz a consistência? Uma vez adotado um determinado regime de critério de rateio para levar os custos fixos ao produto, a empresa tem que ser consistente, ela não pode ficar alterando isso daí anualmente ou no meio do ano, a cada 2 anos, porque a alteração provoca fortes distorções na elaboração e nas análises do custo. Isso que seria consistência. Um outro modelo seria a prudência. O que seria a prudência? De reconhecer sempre os ativos pelo menor valor, os passivos sempre pelo maior valor. O ativo é onde registra todos os bens da empresa. Então, a prudência é sempre reconhecer esses ativos ao menor valor. Então, ligado ao custo, que nós podemos dizer, se você tiver um produto de que ele esteja em processo de perda, e você olha de que ele está em processo de tornar-se obsoleto, é melhor fazer uma provisão de perda desse produto do que deixar esse produto registrado no ativo a um valor de custo de produção e que o mercado vai pagar, por exemplo, 50% desse valor. Então já pode-se fazer uma provisão de perda. Se tiver dentro dos ativos da empresa, no grupo de estoque, um produto que está se tornando obsoleto, que o mercado não tem tendência de comprar esse produto, pode-se livremente fazer uma provisão de perda, reduzindo o valor desse ativo. Uma outra questão de princípio seria a questão da relevância. O que seria relevância? Discutir valores relevantes. Não cabe ao contador ficar discutindo, marcando reunião, para discutir valores de pouquíssimas relevância. Por exemplo, R$10 é custo ou é despesa? Contabilize em ativo ou lanço para resultado? É isso que seria a questão da relevância, de não se perder muito tempo, da essência, a essência se prevalecer sobre a forma. Então, esses seriam os modelos, então, os pontos que a gente gostaria de comentar sobre o custeio por absorção. Na contabilidade gerencial, ela é muito mais ligada a planejamento e controle, a elaboração de orçamento, dar suporte a tomadas de decisão, avaliar desempenho e também precificação. Por isso, então, que nascem então, esses custeios, que é o custeio variável. Né? Bom, sobre a contabilidade, as principais terminologias, nós podemos dizer o que a terminologia é gasto. Gasto é tudo aquilo que se utiliza, é aquisição mediante uma entrega futura. Então, tudo é gasto. Você pode estar gastando para comprar um ativo imobilizado, você pode estar gastando para comprar estoque, você pode estar gastando para pagar energia elétrica, você está gastando para pagar salário de funcionário da área administrativa e está gastando também salário para pagar funcionários do processo produtivo. Então, convencionou-se tudo é gasto. O desembolso. O desembolso é um pagamento efetuado desses gastos, que pode ser à vista ou a prazo. Então, você pode ter um gasto, que é um compromisso mediante alguém, porém, esse desembolso vai acontecer daqui 90 dias, daqui 30 dias. Então, o desembolso seria a liquidação financeira do gasto. Investimento. Investimento seriam os gastos ativados em função da sua vida útil. Então, o que nós temos que ter em mente? Olha, eu estou comprando um bem tangível.
O bem tangível é um gasto ativado. O que seria um bem tangível? Os estoques é aquilo que você compra e que existe fisicamente. Então, é um gasto que está se tornando um ativo. Você pode comprar estoque, então você está gastando para comprar estoque. Então, o investimento é tudo o que acontece dentro da empresa que você está gastando, porém você está ativando, imobilizando na intenção de gerar uma receita futura. Na intenção de gerar uma receita futura. Isto que seria um investimento. Despesa. Os despesas são todos os gastos de que já ocorre a intenção de obter receita imediatamente. Por exemplo, despesas com vendas, despesas administrativas, despesas financeiras. E aquilo de que você não apalpa, que você não vê, que você não consegue imobilizar. Por exemplo, o salário de um funcionário da área administrativa. Ele está recebendo aquele salário para fazer um relatório financeiro. Uma vez que você pagou e ele já entregou na tua mão aquele relatório financeiro, já finalizou ali a obrigação, então não tem como ativar, porque ele pega esse gasto, esse dinheiro e torna-se propriedade daquele terceiro, daquele prestador de serviço dentro da empresa. Quer dizer, ele te executou e já encerrou ali a contraprestação do serviço. É diferente de um estoque. Você compra um estoque, você gasta, porém o estoque é teu, está dentro da fábrica e você tem domínio sobre ele. Então, as despesas é todos os gastos, existe uma contraprestação de serviço e que a empresa perde o domínio sobre o efeito monetário gasto para a obtenção daquele serviço. Nos estoques, não, ela gasta, porém os estoques estão imobilizados em propriedade da empresa. Ativo imobilizado, ela compra uma máquina, um equipamento, ela está gastando, mas o equipamento está dentro da empresa. É totalmente diferente de uma energia elétrica, que ela gasta, ela paga, essa energia elétrica ela é consumida e depois ela perde o controle daquele gasto. Então, uma despesa é um sacrifício de recurso monetário na intenção de obter receita. Custo. O custo são todas as despesas, são todas as despesas que foram segregadas e que têm ligação com o produto. Isso que é custo. Então, tudo é despesa. Tudo que se gasta dentro de uma empresa é despesa. Porém, se você gastar alguma coisa e que tem ligação com o produto, denominou-se chamar-se custo. Okay? Então, nós temos a mão de obra direta, os materiais, as máquinas, a depreciação das máquinas, equipamentos e os gastos gerais de fabricação. Então, nesse modelo, nós conseguimos segregar em dois blocos. Aquilo que tem ligação com o produto é custo, aquilo que não tem ligação com o produto é despesa. Okay? Bom, e perda? Perda é tudo aquilo que acontece dentro da empresa por uma situação anormal e de que você nem conseguiu gerar receita, na intenção de gerar receita, ou foi um gasto imobilizado de que ele perdeu o valor durante o tempo. Esse quadro ele nos apresenta de um modo muito claro as principais terminologias. A gente tem que partir de um princípio, que tudo é gasto, conforme apresenta esse módulo, tudo é gasto. O que for tangível é investimento. O que for intangível, visando gerar resultado futuro, também é investimento. O que seria isso? A marca da empresa. Então, se você tem uma marca, comprou uma marca, a marca da empresa, ela visa gerar resultado futuro, então também é investimento. O consumo do tangível, visando gerar receita, é despesa. Ok? Então, você comprou, por exemplo, uma determinada matéria-prima. A matéria-prima é tangível, é investimento. Essa matéria-prima transforma-se em produto acabado. Quando você vender esse teu produto acabado, gerando a receita que tem a transferência de posse, então esse ativo tangível virou despesa. Um outro exemplo, tangível, máquinas e equipamentos. Você compra uma determinada máquina e equipamento, no período do tempo ela passa a gerar depreciação. Essa depreciação que você está usando a máquina para produzir um determinado produto, para vender no mercado, você está desgastando a máquina.
visando gerar receita. Então, essa depreciação, ela torna-se custo, ela torna-se despesa. As despesas que têm ligação com o produto é custo, e as despesas que não têm ligação com o produto é despesa. Bom, então essas terminologias nos dão uma visão muito clara sobre a segregação de despesa. Principais termos usados em custo. Custos diretos são aqueles identificados a cada serviço de modo claro e objetivo. O que seria o custo direto? Mão de obra direta, matéria-prima, material complementar. Então você usa esses determinados bens tangíveis e você está usando isso diretamente à elaboração de um determinado produto. Não se existe mistura de produto para produzir bens diferenciados. Então você sabe o quanto quilo de produto, quanta mão de obra direta, quanto material complementar um determinado produto consome até a sua elaboração final. Custos indiretos são aqueles apropriados aos produtos de maneira subjetiva, porém eles têm ligação com o produto. Por exemplo, o gerente de fabricação, ele anda pela fábrica, ele supervisiona todos os produtos que acontecem dentro da fábrica. Então, ele é um custo indireto, ele não é uma matéria-prima que é um custo direto. Então, ele atende indiretamente todos os produtos. Outro custo indireto seria o salário do supervisor de fabricação, ele também atende toda a demanda de produção. Um outro custo indireto, quando não tiver um fator de medição de que consiga elevar diretamente ao produto, seria a energia consumida no processo produtivo. Se tiver medidor, leva-se diretamente ao produto. Se não tiver um medidor, ele vai por base de rateio. Ele transforma-se em custos indiretos. O aluguel da fábrica, por exemplo, o aluguel da fábrica também pode ser caracterizado como um custo indireto, porque o espaço físico onde está instalada a fábrica é para atender diversos produtos e que são ali produzidos durante o mês. E dificilmente consegue se alocar esse aluguel da fábrica diretamente ao produto. Então, é um custo indireto, ele é apropriado ao produto de maneira subjetiva, conforme nós comentamos anteriormente, pelo critério de rateio. O seguro do prédio da fábrica também, ele é contratado para cobrir a fábrica durante um ano e não se sabe quanto volume de peças e quilos, quantos automóveis serão produzidos. Então, um custo indireto, ele vai ao produto de acordo com o volume de produção, de um modo mais subjetivo. Uma outra terminologia são custos variáveis. Custos variáveis são aqueles que oscilam de acordo com o volume de produção. Quer dizer, quanto mais você produz, mais você gasta. Quanto menos você produz, menos você gasta. Exemplo de custo variável, as matérias-primas, a mão de obra direta, os materiais complementares. Então, esses oscilam de acordo com o volume de produção. Quanto mais produz, mais se utiliza. Custos fixos são os custos, os gastos que eles existem da fábrica, de que independe do volume de produção, que normalmente são os custos diretos. Os custos indiretos, que, por exemplo, você contrata um seguro para cobrir toda a fábrica. Esse seguro é fixo. Se você não produzir nenhuma peça, você já contratou o seguro. Ele está ali à disposição. Você tem o salário do gerente, você tem o gerente de produção, você tem o salário do gerente de processo, você pode talvez considerar como custo o pessoal do laboratório. Então, toda essa estrutura que é montada dentro da fábrica para atender a demanda de produção são custos fixos e que eles estarão existindo independentemente do volume de produção. É muito mais fácil uma empresa quando ela tem um grande volume de custo variável. Por quê? Se tem uma queda no mercado, ela interrompe a produção e o custo decai. Mas as empresas muito automatizadas e que possuem muitos gerentes e que têm uma estrutura muito pesada, quando tem uma queda de volume de mercado de compra, os custos fixos acabam muitas das vezes até inviabilizando o próprio negócio. Por isso que é muito importante ter uma gestão muito forte sobre os custos fixos e também a sua concepção e elaboração dentro da empresa. Aqui nós damos alguns exemplos de matéria-prima de uma indústria farmacêutica. Então, nós temos a matéria-prima, temos a mão de obra direta, temos a embalagem, até chegar ao seu produto final.
Temos alguns exemplos também de custos indiretos, custos fixos, por exemplo, o laboratório, o salário do supervisor de produção, a depreciação das máquinas e dos equipamentos, e que existe lá, eu comprei uma determinada máquina e equipamento. A depreciação, se ela não tiver um critério muito forte, ela acaba, a máquina e equipamento está à disposição para a produção. O salário da diretoria das operações, o departamento de controle de qualidade, a energia do processo produtivo. Tem a parte fixa na energia, que é a demanda contratada, e tem a parte variável. Ok? Então, nós temos aqui um gráfico dos custos variáveis. Nesse gráfico, nós podemos visualizar que quanto maior a tendência do volume de produção da atividade em relação à seta, maior o custo. Quando ela se volta mais, diminui o custo. Isso seriam os custos variáveis. Temos os custos variáveis, que são semi-variáveis e que eles vão oscilando de um modo um pouco mais sequencial. E os custos fixos, de que independentemente do volume de produção, ele é fixo, ele está contratado e tem que se pagar por isso. E o custo fixo por degrau, o que seria esse custo fixo por degrau? Eu tenho um determinado armazém, ele é um custo fixo, ele atende um determinado volume de produção. Se o volume de produção aumentar, eu preciso de 2 armazéns. Se o volume de produção aumentar ainda mais, eu preciso de 3 armazéns. Então, à medida de que vai aumentando o volume, ele vai exigindo um maior volume de custo fixo. Por exemplo, uma empresa de que tem um gerente de fabricação, ele atende 500 pessoas da sua subordinação. Se for para 1.000 pessoas, 2 gerentes. Se for para 3.000 pessoas, 4 gerentes. Então, vai aumentando, de acordo com que se aumenta o volume de atividade, o custo fixo também ele pode se alterando durante um determinado período de tempo. Bom, avaliação dos principais modelos. Nós temos o custeio por absorção, todos os esforços fixos e variáveis ligados ao produto. Nós temos um outro modelo, de que é o custeio variável, somente os custos variáveis devem fazer parte do produto, o restante deve ser tratado como despesa. Nós temos um terceiro modelo, que é o custeio ABC, que todos os esforços operacionais devem fazer parte do produto. E o RKW, além dos esforços operacionais, também os esforços financeiros. Então, nesse quadro aqui, ele demonstra bem o que é o custeio por absorção. Nós estamos visualizando os fixos e os variáveis, os custos fixos e variáveis indo para estoque, sendo ativado. E ele vira despesa somente no momento da venda. E as despesas, não, elas vão diretamente ao resultado. Bom, as principais vantagens do custeio por absorção. Vantagem. Está de acordo com os princípios contábeis, conforme nós demonstramos no slide anterior. Reconhece a importância do custo de manufatura. O que é o custeio por absorção? Ele diz o seguinte, olha, todos os esforços ligados à produção vêm junto para ser ativado, faz parte do produto. Então, ele protege o gerente de fabricação, o gerente de processo, os seus custos fixos, eles fazem parte, não são tratados como despesa. Ele se encontra de acordo com o regime de competência. O que se traduz isso? Ele fica ativado lá no estoque. E ele só é baixado para resultado no momento da venda. Então, ele está de acordo com o princípio contábil. Ele é menos custoso de se implementar, que não exige tantos controles, assim como o custeio variável, talvez o custeio ABC. E a gestão das taxas overhead estão de acordo com o volume de produção. Então, quer dizer, quanto mais produz, menor a taxa overhead. Quanto menos produz, maior a taxa overhead, são as taxas. Nós temos um modelinho aqui que nós colocamos um case da Natura. As informações elas são ilustrativas, não tem correlação com aquilo que acontece dentro da empresa. Porém, nós colocamos a Natura mais para levar, sim, o aluno está refletindo sobre a aplicabilidade desse modelo dentro de uma empresa. Então, vamos avaliar esse case. Para atender a demanda do mercado, iniciou-se a produção dos seus 3 principais produtos: polpa desodorante, néctar hidratante e shampoo Buriti. Então, nós temos logo abaixo ali o engenheiro de produção, eles que determinam a quantidade e a composição dos produtos. Então, nós temos os produtos que utiliza para as matérias-primas que se utiliza para produzir a polpa, o néctar
e também o Buriti. Então tem abertura. Então essa responsabilidade da concepção daquilo que vai se utilizar, normalmente é o engenheiro de produção, que ele nos apresenta as matérias-primas que serão utilizadas e o volume dessa matéria-prima para elaborar um determinado produto final. Então uma dica muito importante é que a pessoa de custo, o controller de custo, ele deve ter uma proximidade muito grande da fábrica. Temos uma outra informação, é que o mercado consumidor aponta as seguintes demandas, quer dizer, o mercado querendo comprar o produto. O que o mercado pretende comprar? Da polpa, 348 toneladas, por exemplo, 278,6 toneladas, 69,6 toneladas. Então o mercado está sinalizando em comprar 696,72 toneladas. Né? Pode ser toneladas, quilos, mais um exemplo aí de volume de mercado. Bom, dentro dessas informações, nós temos que pensar a mão de obra direta que vai ser utilizada para produzir a unidade desse produto. Então, nós buscamos, por exemplo, produzir a polpa desodorante, um salário de R$3.000, uma contratação de R$3.000 para os 3 produtos. O funcionário vai estar à disposição na empresa 176 horas mês. Então, a taxa hora, R$17,05. Bom, daí nós vamos buscar então quantas horas o funcionário vai trabalhar para produzir determinado volume unitário desse produto. Horas unitárias. As horas unitárias para produzir cada um determinado produto usa-se 0,97, 1,23 e 10,33. Então a gente chega no valor hora. O que seria? Dividir o salário mensal pelas horas mês, chegar à taxa hora e multiplicar pela quantidade de horas necessárias para a concepção e elaboração desse determinado produto. Então nós temos um exemplo aí, por exemplo, que os custos diretos, por exemplo, matéria-prima do polpa desodorante tem um custo direto de R$ 23,20. O que seria esse custo direto? A multiplicação do custo unitário de cada matéria-prima pela sua quantidade de utilização. A matéria-prima seria R$ 23,20, material de embalagem R$ 2,80 e a mão de obra direta R$ 16,60. Então, aí nós já temos o total dos custos variáveis, que oscila de acordo com o volume de produção. Quanto mais produzir, mais matéria-prima se utiliza, mais material de embalagem, mais mão de obra direta. Então, esses seriam os custos variáveis. Então, nós temos do polpa totalizando 42,60, do néctar 46,01 e o shampoo Buriti um total de 276. Então, nós estamos vendo também já nessa análise de que o shampoo Buriti é o que demanda mais horas, trabalhando nesse exemplo que nós passamos. Bom, se nós temos aqui o total da solicitação do mercado, o volume de mercado está solicitando 696,72, tá? E nós buscamos que para produzir, atender o mercado, o tempo médio de horas do desodorante é 0,8961, do néctar 1,6768 e do shampoo Buriti 9,6247, é só multiplicar o tempo-hora unitário pelo volume que o mercado está querendo consumir, nós vamos ter então uma projeção de horas máquinas que estarão disponíveis para atender essa demanda de mercado. Então, multiplicando 0,8961 por 348,36, dá um total de 312 horas. 27869 por 167,467, 6967, um total por 9 horas, 670,54. Somando tudo, o total de horas máquinas, 1,450. Se a fábrica tem uma capacidade instalada de produzir, de trabalhar continuadamente 2.450 horas e vai utilizar apenas 1.450, nós estamos tendo então uma variação de utilização apenas de 59,18. Quer dizer, a fábrica vai utilizar apenas 59% da sua capacidade instalada. E já podemos visualizar a ociosidade da fábrica em torno de 40%. Quer dizer, sinaliza de que pode buscar novos volumes e novos produtos, novas demandas junto ao mercado.
Bom, custeio para absorção na forma ilustrativa. Nós exemplificamos nesse primeiro quadro aí aquilo que seriam os gastos gerais de fabricação, né? Aquilo que não se consegue alocar diretamente ao produto. No nosso exemplo, nós temos um total de 41.060,48, conforme o quadro abaixo. Bom, se eu tenho 41.060,48, o gerente de processo, com seu salário, gerente supervisor e outros gastos gerais de fabricação. Se eu dividir, tomar por parâmetro as horas máquinas que vai se realizar, eu chego então no meu custo, minha taxa overhead. Se eu dividir 41.060 por 150, eu tenho uma taxa overhead de 28,32. Bom, se a fábrica foi preparada e esses 41.060 são os custos fixos, não são os custos variáveis, e se a fábrica foi preparada para trabalhar 2.450 horas, a minha taxa overhead era para ser 16,76. No entanto, ela está sendo 28,32. Ela está muito alta. Ela está alta por quê? Porque a demanda de mercado está sinalizando para uma utilização inferior àquilo que a fábrica foi instalada. Então, um índice muito importante é acompanhar a taxa overhead de acordo com a capacidade instalada e de acordo com a demanda de mercado. Bom, nós tomamos por parâmetro de que os custos indiretos de fabricação, os GGFs, eles serão alocados ou rateados ao produto de acordo com as horas máquinas realizadas no mês. Então, nós temos ali a hora máquina, o polpa desodorante vai trabalhar 312 horas, o néctar 467 e o shampoo vai trabalhar 670,54. Somando tudo isso, me dá um 450. A gente faz uma divisão de 312 por 450, me dá uma proporcionalidade de 21,53%. 467, que é a hora máquina do néctar hidratante, por 1,450 nos dá uma proporcionalidade de 32,23. O shampoo, 670,54 dividido por 1,450 nos dá uma proporcionalidade de 46,24. Somando 21,53% mais 32,23 mais 46,24, nós chegamos à totalidade dos 100%. Então, esta é o rateio que nós comentamos anteriormente, de um modo subjetivo. Então, nós vamos pegar agora o 41.060, fazer 21 vezes 21,53% e levar isto ao polpa desodorante, porque ele vai ter utilização dentro da produção, a máquina vai utilizar 21%. Então, ele está levando 21% de 41.060. O néctar hidratante, ele vai utilizar 32% da utilização da máquina. Então, os 41.060, que é o total do custo fixo, está sendo rateado, apropriado ao néctar hidratante, a uma proporcionalidade de 32,23. E o shampoo, que teve uma maior representatividade de utilização de horas máquinas, 46,24, e o total dos nossos gastos gerais de fabricação, 41.060,48, ele vai estar levando 46%. Então, nós visualizamos na apropriação do GGF de que, aonde teve uma menor utilização de horas máquinas, levou a menor proporções dos gastos gerais de fabricação, e onde teve uma maior utilização de horas máquinas, levou um maior volume de gastos gerais de fabricação. Ok? Então, nós fizemos então isso que a gente chama da apropriação dos gastos indiretos de fabricação aos seus respectivos produtos. Bom, se o polpa desodorante vai ter um volume atendendo ao mercado em 348 toneladas, 36, se nós dividirmos a apropriação que foi apropriado a ele de 8.839,55 por 348,56, a gente chega numa taxa do custo indireto de fabricação de 25,37, assim sucessivamente a todos os demais. E se nós pegarmos o 41.060 e dividir pela totalidade do volume de produção, 69672, nós visualizamos uma taxa do custo indireto de fabricação de 58,93. Bom, se nós já tínhamos na nossa mão a mão de obra direta, a matéria-prima, a mão de obra e a embalagem, que eram os nossos custos variáveis
Somando os custos indiretos de fabricação, nós temos então agora o nosso custo total de produção. Então, o que nós estamos fazendo nesse modelo, de acordo com a legislação, no custeio para absorção? Nós estamos pegando todos os gastos ligados à elaboração do produto e determinando o custo de produção desse produto e que ele fará parte dos estoques de produto acabado e eles somente serão despesados no momento da transferência de posse, no momento da venda, quando ocorrer a receita. Um outro princípio da contabilidade de custo que vai ser observado é de que esses valores serão controlados no grupo de estoque da empresa, tendo por base esses custos históricos com base de valor, eles não poderão ser alterados. Bom, então nós chegamos então na formatação agora. Então o polpa desodorante teve um custo total de R$ 67,98, o néctar de R$ 93,49 e o shampoo R$ 548,54. Se a gente desejar uma margem de 20%, né, de 20% em todos os produtos, basta pegar esse valor e dividir ele por 0,80, que seria o 100% menos a margem dos 20%, e nós chegaremos ao nosso preço, que seria a receita líquida, sem o imposto. Se desejar aplicar o imposto, que seria ICMS, por exemplo, ICMS, dividiria então esse novo valor, que a gente chama de markup 1, que é o custo mais a margem, a gente chega no markup 1. O markup 2 seria o custo mais a margem, embutindo o imposto. Então, se nós dividimos ele por ponto 82,82, que seria 100% menos os 8%, então nós chegamos na formatação do nosso preço de venda. Então, agora aqui nós temos um demonstrativo, que seria a demonstração de resultado. Ocorrendo a transferência de posse, então nós vamos ter então a realização da receita. Se está vendendo a venda, o volume de venda pelo preço unitário, a gente chega na receita bruta total. Tira os impostos de 18%, então a receita bruta total do polpa desodorante ficou em 36,098,27 e assim por diante. Tirando o imposto, chega na receita líquida. Daí tira o custo unitário multiplicado pelo volume das quantidades vendidas, chega no custo total, ou no lucro bruto, que seria a receita líquida, menos os custos de produção. Então, nós conseguimos visualizar justamente aquelas 20%, que é o anseio de uma lucratividade de 20%. Bom, nesse quadro, a gente apresenta de uma maneira ilustrativa, considerando que a Natura tem agora uma despesa que não é custo, de R$500 mil. Bom, se ela gerou um lucro bruto de 21.988 e tem uma despesa total de 500 mil, ela fecha num prejuízo de 478 mil no mês. O que a gente quer demonstrar nesse quadro é que muitas das vezes algumas empresas elas gastam muito em despesa que não tem ligação tão forte diretamente com o produto, ou pelas despesas serem fixas, por exemplo, o salário da controladoria fixa, a estrutura do prédio do administrativo é fixo. As despesas por elas serem fixas, quando existe uma queda de demanda de volume de mercado, ela conduz a empresa muito que rapidamente a um prejuízo. Por isso que é muito importante ter um foco, uma análise muito importante de analisar as despesas que têm ligação com o produto e os custos que têm ligação com o produto. Dos custos que têm ligação com o produto, aquilo que é custo fixo, aquilo que é custo variável. Custo variável, parou a produção, não se produz, não tem custo, mas o custo fixo existe. Então, dentro desse modelo do custo fixo, o pessoal começou a buscar umas outras metodologias de análise de desempenho da fábrica. Por exemplo, a metodologia do custeio variável, nós podemos discutir isso posteriormente, a metodologia do custeio ABC. Bom, no quadro logo abaixo, nós estamos demonstrando, então, um conceito do ponto de equilíbrio.
O que seria o ponto de equilíbrio? Seria todas as despesas fixas e administrativas dividida pela sua margem de contribuição. Então, nós estamos apenas colocando o conceito de margem de contribuição, de ponto de equilíbrio, porque é uma disciplina, é algo visualizado e debatido muito mais no custeio, não no custeio por absorção, porque o custeio por absorção absorve todos os custos. É discutido muito mais no custeio variável. Nós apenas estamos encerrando quase esse assunto, demonstrando a importância do custeio por absorção e já sinalizando de que o custeio por absorção, para ser aplicado na sua plenitude em termos de gestão, é importante a empresa ter uma metodologia de custeio variável, de custeio ABC, outras ferramentas gerenciais para identificar o que efetivamente está acontecendo com a fábrica. Nesse modelo, nós podemos dizer o seguinte: o mercado está nesse modelo, nesse exemplo, nesse case ilustrativo, que os números eles não são reais, apenas para produzir uma visão, o mercado está querendo consumir o produto. O que seria? Comprar o polpa desodorante, o néctar hidratante e o shampoo. Eles estão um pouco dando importância com os 500 mil que são os gastos da área administrativa. Quem compra o produto não compra salário da área administrativa, não compra salário do financeiro, do controller, do diretor, do vice-presidente, se está instalado no melhor ponto de São Paulo, onde está instalada a fábrica, se a fábrica é de ponta na parte administrativa, se tem ar-condicionado, se não tem na área administrativa. Quem compra o produto quer a essência do produto, ele quer a matéria-prima, ele quer a mão de obra direta, ele quer um produto muito bem elaborado, em termos de qualidade, ele está ligado ao produto, ele está ligado muitas vezes às despesas administrativas. Somente isso nós colocamos por reflexão. Bom, então nós colocamos aqui nesse quadro também, por exemplo, a quantidade de que deveria se vender de cada um desses produtos para atingir um break-even zero, um ponto de equilíbrio zero. Então, se a gente vê o polpa, desodorante, 348 toneladas, por exemplo, aqui para atingir o break-even é 14 mil toneladas. O néctar hidratante e também o shampoo Buriti de acordo com as suas toneladas. Uma é o que o mercado está pedindo, outra era aquilo que a empresa deveria produzir para cobrir todos os seus custos fixos e as suas despesas. Bom, nesse quadro agora a gente apresenta que a quantidade vendida em 14 mil toneladas, 8 mil toneladas, tal, chega uma receita bruta de 3 milhões, que tirando os impostos chega uma receita líquida de 2,5 milhões, que tirando então os nossos custos total no valor de 2 milhões e mais as despesas administrativas, então ele chega num lucro operacional igual a zero. Então esta que é a concepção do ponto de equilíbrio, do break-even, de que fica então para a gente estar avaliando e apresentando aquilo que é o custeio para absorção e a necessidade de outros modelos para efeito de gestão operacional dentro de uma fábrica. Finalizando, o custeio para absorção é muito importante porque ele procura levar para o produto todos os gastos que tiveram ligação na concepção do produto. Ele é importante porque ele deve permanecer ativado dentro do balanço patrimonial até a realização da receita, não se permite levar para a despesa, porque se leva para a despesa, infringe, muitas das vezes acaba acontecendo de refletir na apuração dos cálculos de imposto de renda. Então a lei diz que pode levar para a despesa somente no momento da transferência de posse. Então se você tem um diretor operacional que trabalha no produto, ele permanece no estoque de produto acabado, o seu salário, até o momento da venda daqueles produtos que ele ajudou e auxiliou a produzir durante um determinado período de tempo. Outra vantagem do custeio para absorção, conforme nós colocamos anteriormente, de que eles são tratados pelos custos históricos como base de valor. Bom, é isto, acho que apresenta muito claro aquilo de que o modelo do custeio para absorção e também os critérios de rateio de apropriação, aquilo que é custos fixos, custos variáveis e os overheads,
como que eles são levados para dentro de cada produto, de acordo com um critério de rateio previamente definido. Entendendo o modelo, os modelos eles são aplicados indiferentemente. O importante é entender a concepção. A aplicabilidade depois é muito simples. Um grande abraço.